dando falha no aquecedor. Mas, talvez se tem problema no aquecedor, você pode ter um problema ligado a misturar combustível, certo? Uma coisa que nós queremos, que eu coloquei aqui, foram os tipos mais comuns de sensor de oxigênio que nós temos. Só que antes eu queria chamar uma atenção, que eu não falei anteriormente, que é com relação à questão de circuito aberto e circuito fechado. Então, a unidade de comando ela também pode trabalhar em open loop se eu tiver um problema de tensão de bateria, por exemplo. Então é bastante interessante. Nos sistemas eletroeletrônicos sempre dá uma atenção, por isso que nós trabalhamos isso no início do curso, dá uma atenção à carga e partida, né? Porque isso vai influenciar no sistema eletroeletrônico. E uma outra situação que ele também vai trabalhar em circuito aberto é quando estiver em plena carga. Então, se eu estiver em plena carga, eu quero potência, então nos momentos de aceleração bruscas, então o sistema também vai trabalhar momentaneamente em circuito aberto, não open loop. Porque a gente vai estar querendo potência, ou você vai estar em plena carga, ou você vai estar numa aceleração. Então nós temos o sensor de um fio, não é isso? Sensor de 3 fios, né? Temos também o de 2 fios, mas é muito pouco comum na linha nacional. Nós temos os sensores de 4 fios e nós temos temos duas diferenças principais nos sensores de 4 fios. Então, no sensor de um fio, o que eu tenho? Eu tenho simplesmente o sensor de oxigênio, ok? Não tenho aquecedor. O aterramento é feito na própria carcaça, por isso que esse tipo de sensor a linha GM utiliza muito. No passado utilizou muito, no passado os carros ainda estão por aí, né? Vectra, S10, enfim, Corsa. Então nós temos que ter uma atenção com relação ao aterramento. Se tiver um problema de aterramento, você pode ter um problema relacionado à sonda lâmpada. E eu tenho simplesmente só um fio de sinal, né? Então eu tenho um único fio, porque eu logicamente não tenho aquecedor, certo? Então eu tenho somente um fio e o aterramento, né, o negativo, ok? É ligado diretamente na carcaça, eu não tenho fio. Tenho a de 3 fios também, a GM também usa, né, até nos anos 2000. Outras marcas também utilizam, mas estou dando a GM só como exemplo. Então eu continuo tendo um aterramento na carcaça, então mais uma vez tenho que ter cuidado com o aterramento. E tenho uma alimentação positiva que normalmente do aquecedor, né? Aqui é a simbologia de resistência, então eu tenho a alimentação positiva do PTC, eu tenho vindo normalmente do relé da bomba, certo? E o aterramento diretamente na carcaça, então sempre que o relé da bomba estiver ativo, eu tenho uma circulação de corrente pelo PTC, ok? Tenho de 4 fios, né? Lembrando que, via de regra, o positivo da sonda lambda ela vai ser preto, né, com algumas exceções. O negativo continua sendo na carcaça do veículo, na massa, certo? Por isso que aqui ele tem um nó de derivação, aqui ele está ligado com o próprio negativo aqui do aquecedor. E alimentação também via, normalmente, pelo relé da bomba, continua semelhante a esse aqui. A diferença aqui é que eu vou ter, ao invés de eu ter um negativo na própria carcaça da sonda lambda, do sensor de oxigênio, eu tenho um fio de massa, que normalmente a cor dele vai ser cinza, então o positivo é preto, o massa da sonda lambda ele é cinza, então isso já deu uma melhora no sinal da sonda lambda, ele já passou a ser um sinal mais limpo. Depois eu vou indicar para vocês um vídeo que eu fiz sobre essa questão de aterramento na carcaça e aterramento direto na unidade de comando, que a gente chama de grau, que é o caso desse aqui. Então nesse caso aqui eu já tenho uma melhoria no sinal da sonda lambda. Por quê? Porque agora eu tenho um massa eletrônico, como chamamos, né, o ground. Então ele vem o massa da sonda lambda, ele continua sendo o fio cinza, o massa, o preto, o positivo, mas só que o massa agora vai para a unidade de comando. Então o tratamento do sinal da sonda lambda é melhor. E nesse caso aqui eu tenho uma diferença, né, também no comando da alimentação do heater,
Então eu tenho 12 volts, então, mais uma vez, via de regra vem do relé da sonda lambda, então vai haver o positivo, só que o negativo vai ser em ciclo de trabalho, vai ser por ciclo de trabalho, ou duty cycle. Então vai ser um comando, certo? Variável, que ele vai ser um ciclo de trabalho maior no início. Então quando eu ligo o veículo, eu tenho um ciclo de trabalho maior, a tensão chega aproximadamente a mesma tensão de bateria, certo? Mas eu só tenho o fluxo de corrente controlado agora pela unidade de comando. Então, mesmo que chegue o positivo, mas quem faz o controle vai ser o ciclo de trabalho enviado pela unidade de comando. Veja que aqui eu tenho um negativo constante, quem controla o aquecimento é o positivo, assim como nesse caso. Aqui eu vou ter o positivo constante, uma vez que eu liguei o veículo, mas o comando só vai acontecer quando a unidade de comando enviar o sinal. Então ela envia um ciclo de trabalho maior, a tensão chega a aproximadamente 12 volts. Quando o heater vai aquecendo, então o ciclo de trabalho diminui. Então em alguns casos ele pode ficar em torno da metade da voltagem, em torno de 6 volts, com 50% de ciclo de trabalho, ou até em alguns casos chega a zerar, certo? Então eu não tenho, quando a sonda lambda atinge a temperatura ideal do trabalho dela, né? Imagine que eu estou falando sobre o zircônio, né? Quando a gente fala sonda lambda, mas o comando ele vai cessar, né? Ou vai diminuir muito quando ele atinge a temperatura ideal dela de trabalho, tá certo? Outra coisa que é importante a gente citar é que esse modelo aqui que eu coloquei, né, como exemplo, é a sonda lambda do tipo Finger, né? A gente vai colocar no final do vídeo uma ilustração com a diferença. E eu tenho a sonda lambda do tipo planar. Qual é a grande diferença, o grande diferencial e qual é a grande vantagem? Ao invés de eu ter na sonda lambda planar o elemento zircônio, que é o condutor dos elétrons, separado do aquecedor, agora eu tenho ela disponibilizada em placas finas, ok? Onde o zircônio ele está certo? Com o aquecedor, com o heater. Então, o processo de aquecimento vai ser muito maior. Então, esse sensor de oxigênio, ele rapidamente vai entrar em atividade, né? Rapidamente, o zircônio vai se tornar condutivo. O resultado disso vai ser o quê? Eu tenho um sensor de oxigênio que dá uma resposta mais rápida na fase fria. Consequentemente, aliás, já a partir da fase fria, assim que eu ligo o motor, tempo de resposta muito baixo, em torno de 10 segundos ou até menos. Então, pessoal, vamos analisar aqui nossa resistência de aquecimento dessa primeira fase do teste, né? Porque a sonda lambda ela vai depender da temperatura de trabalho. Então, sonda lambda aquecida, eu tenho que ter o bom funcionamento. Na hora que eu estou avaliando a sonda lambda, diagnosticando a sonda lambda, nós temos que ter o bom funcionamento da resistência de aquecimento. Então, esse é um atuador térmico. Eu tenho que ter alimentação positiva e negativa, certo? E tenho que ter a resistência dela em boas condições, ok? Então, para isso, para que a sonda lambda ela funcione no tempo adequado, né? Dê a resposta adequada. Então, aqui nessa sonda lambda, o primeiro ponto que nós vamos ver eu tenho aqui duas linhas de alimentação que chegam aqui no terminal de 4 vias da sonda lambda, certo? Então, nesse caso aqui, ele não está me dizendo que é exatamente esse lado aqui, mas vamos ver da onde é que vem essa linha aqui, certo? Então, aqui eu tenho uma sigla, né, um código FS. Então, se nós subirmos aqui, esse código ele vai estar aqui, ó, certo? Então, veja que a cabeça da lança ela aponta como saída, ok? Então, traçando uma linha imaginária, certo? Ele vai entrar aqui, ó, certo? A ponta da lança, certo? Indicando a entrada. Então, se essa alimentação vem da parte daqui do relé, certo? E é nesse sentido aqui, passando por esse fusível, então, se nós fizermos uma mão contrária,
certo? Ela nasce aqui, que por sua vez é uma alimentação mais 30. Na sua apostila tem a normadinha, ela diz que mais 30 é alimentação positiva, tensão de bateria. Então, se a tensão de bateria é positiva, então aqui vai chegar quando o relé armar, ok? Quando vai chegar lá naquele condutor, né, na tomada da sonda lambda, vai ser, certo? Uma alimentação de 12 volts, logo o outro lado vai ser uma alimentação negativa, e vai ser enviada pela unidade de comando. Se o veículo for sem PATS, se o sistema for sem PATS, vai ser pelo pino 14. Se for com PATS, é o pino 33. O PATS, ele é, na Ford, ele é o sistema imobilizador do veículo, que é sistema antifurto do veículo, ok? Então, nesse nosso caso aqui é o sem PATS. Então, vai ser pelo pino 14 que vai ser enviado massa, certo? Para a unidade de comando. Então, essa alimentação positiva, só para a gente fechar aqui, ela vai vir a partir do funcionamento do relé. Estava trabalhando no relé errado aqui, mas não relé, certo? Um relé auxiliar, onde a bobina de acionamento, certo? Ela tem já um negativo constante, então esse lado tem que ser o positivo. Então, quando esse positivo, veja que eu tenho de novo a ponta aqui apontando como entrada, o positivo ele nasce aqui, ó. Então, se nós continuamos seguindo o nosso sentido contrário, vamos já no positivo da bateria. Então, positivo bateria, certo? Chega na chave de ignição. Ao ligar a chave de ignição, passa por um fusível. Tem um nó de derivação aqui, desce, passa por um diodo, certo? Então, esse diodo aqui, ele não vai permitir que haja um fluxo reverso da tensão, porque o diodo ele só deixa passar num sentido. Então, esse lado é o positivo e esse lado é o negativo, ok? Então, o positivo ele está vindo aqui, ele vai passar e nós mais uma vez traçamos uma linha imaginária, ele vai entrar aqui no relé, na bobina do relé. Então, eu tenho um negativo constante, liguei a ignição, gera-se o campo magnético, o interruptor fecha e envia o positivo, certo? Para a minha resistência de aquecimento ou heater da sonda lambda, ok? Então, pessoal, nós temos aqui um fio cinza e o preto. O cinza é o massa e o preto é o sinal que a sonda lambda vai enviar para a central. E os dois brancos são a resistência de aquecimento, certo? Aqui é a tomada da sonda, essa aqui é o lado chicote, né, como nós chamamos, e aqui é o lado sonda. Okay? Então vamos testar a resistência no lado sonda, que é onde vai estar a resistência de aquecimento. Vou colocar aqui em ohmímetro, certo? E vamos fazer uma verificação. A resistência dele vai dar em torno na faixa de 7 ohms, já que ele já está um pouco aquecido já esse motor, consequentemente a sonda lambda e a sua resistência. Então deu 6,7 ohms o valor da resistência de aquecimento. Quando nós aquecemos o motor, nós vamos verificar novamente a resistência e ele vai, segundo o funcionamento do PTC, como vocês viram na aula teórica, ele vai, quando a temperatura subir, essa resistência ela também deve aumentar, ok? Então vamos fazer agora a avaliação de tensão de alimentação. Então a tensão de alimentação ela vai vir através do fio roxo e do fio marrom com amarelo, ok? Então vamos ver, aqui é para a gente ter uma tensão de alimentação de 12 volts quando nós ligarmos a ignição. Então vamos colocar aqui em voltímetro, certo? Já se encontra aqui em corrente contínua. Eu vou utilizar a tecla aqui range para a gente poder fazer a seleção e não depender da modo automático, okay? Então nós temos duas casas após a vírgula. Como nós vamos ter aqui uma tensão aproximadamente ou igual a de bateria, então nós vamos fazer essa avaliação. Então 12,1